Olá, gente. Então, nós vamos dar início à nossa reunião. Eu vou desativar o som de todo mundo para a gente poder começar. Bom, para darmos início à sexta reunião ordinária do Rotary Clube Satélite de Santos Oeste em Ação, peço a todos que virtualmente saúdem o pavilhão nacional. Eu passo a palavra agora para a nossa secretária Patrícia, para que faça o serviço da secretaria. Patrícia, você pode ativar seu som. Espera aí, eu tenho problemas com tecnologia, Não, gente. já estamos te escutando. Tá? Tá. Só dois recadinhos. Dia 19/9 tem o seminário de planejamento estratégico. E a partir do dia 15, a gente já pode começar a fazer os pedidos dos panetones distritais que a gente pediu ano passado. Estão disponíveis o chocotone e os de frutas. São muito gostosos. Da Casa Suíça, né, Mel? Sim. Valor unitário, R$30,80. Centavos, e a caixa com 12 unidades são R$370. Quem quiser pedir, só pedir através do site. E, por último, a gente tiveram algumas apresentações de alguns seminários, né, de imagem pública, DQA e Fundação Rotária. As apresentações, elas estão disponíveis no site do distrito, ali na parte dos calendários. Vocês conseguem visualizar o link na nossa descrição do grupo, tá, pessoal? É só isso. Obrigada. Obrigada, Patrícia. E é muito bom o panetone, né? A gente tem que correr porque o ano passado quem deixou muito para o final ficou sem. Então a gente vai então montar um grupinho, né? Para a gente poder encomendar. E uma parte das doações é para a Fundação Rotária, né? Da Zenda. Então acho que é muito legal a gente participar, além de ser uma delícia o panetone, a embalagem também ser muito legal. Agora eu vou passar a palavra rapidamente para a Ana Ximenes, para que ela fale um pouquinho para a gente da campanha da polio, que vai iniciar agora esse mês. Ana. Oi, gente. Eu vou projetar aqui minha tela rapidinho. Vou só achar onde é que tá. Tudo bem, não tô achando que eu vou projetar tudo e eu coloco. Vocês estão vendo? Sim. Então tá. O distrito, ele fez em conjunto com a Imagem Pública e Fundação Rotária, a gente criou algumas ações, né? Então, estão compiladas as ações nesse material. Então, falando bem rapidamente sobre cada uma, o distrito vai fornecer um release para que todos os clubes enviem para os veículos de comunicação, então rádio, televisão, jornal, algum jornal de bairro, o que for, falando sobre a campanha da polio e o que o distrito e o clube em si vai fazer relacionado a isso. Outra ação que também vai ser feita é aquela moldura que a gente coloca em Facebook. Então, você também pode usar no Instagram, pode usar também no WhatsApp. Também o distrito também vai disponibilizar isso. Vai ser disponibilizado um vídeo também para a campanha, para que a gente possa enviar no WhatsApp, publicar nas nossas redes sociais. E uma campanha nova que o distrito está fazendo é de influencers. Então, a ideia é a gente também conseguir comunicar massivamente dentro do Instagram, porque hoje a gente sabe que muitas as mães, né, o público mais jovem, eles são muito mais ligados em mídia social do que no próprio algum veículo, uma rádio ou uma televisão. Então, a gente criou essa campanha para que a gente possa disseminar a polio dentro dessa mídia. Então, qual que é a ideia? Que os clubes, eles sugiram, né, falem com alguns influencers
falem com algumas blogueiras, que seja, a gente não quis colocar o nome de blogueira, porque pode ser tanto pai, quanto mãe, quanto avô, alguém que seja influenciador e que tenha crianças até 5 anos na família. Então, o clube precisa indicar, né, falar com essa pessoa e passar o nome para o distrito, com o endereço, que a gente vai enviar um kit para que esse influencer possa divulgar, né, receba esse kit e divulgue essa abertura de kit, vai vir uma carta, vai vir algumas outras coisinhas. Uma outra é a mobilização contra a polio, que isso já vem sendo feito há alguns anos, então alguns clubes conseguem colocar uma iluminação diferenciada, né, normalmente vermelho, ou então o logo da campanha, em alguns lugares da cidade, alguns pontos turísticos. Então, na Fiesp é muito comum o pessoal do Rotary lá de São Paulo conseguir. Então, a gente pode tentar ver aqui também em Santos, em alguns lugares que a gente possa colocar, né, iluminação, ou então uma faixa. O Santos Oeste ele tem, né, a faixa da campanha, um banner, alguma coisa assim. Então, a gente também vai disponibilizar ofícios para que a gente possa enviar para esses locais. E a campanha de vacinação em si, porque a gente colocou a vacina drive-thru, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda não estão querendo levar os filhos para vacinar por conta do Covid. Então, a gente colocou isso onde os GAs vão entrar em contato com as prefeituras para ver da gente fazer, né, cada clube ou alguns clubes estarem em alguns pontos da cidade fazendo essa vacina drive-thru. Então, o intuito é que não gere aglomeração, né? E, além disso, a gente sabe também que existem as pessoas mais carentes. Então, dos clubes também verem de ou levar alguns agentes da saúde em alguns bairros, desculpa o barulho, gente, em alguns bairros mais carentes, ou então fazer alguma campanha na policlínica mesmo. Mas o problema da campanha da policlínica só tem que tomar cuidado para não gerar aglomeração. E aí, por último, uma campanha Indie Poly Week. Isso foi uma ideia que até o próprio Santos Oeste mesmo já fez, o São Vicente Praia também já fez, mas a intenção foi que o distrito se unisse para que ficasse uma campanha mais forte. Então, os clubes vão entrar em contato com os restaurantes, até mesmo lojas, e ver com eles algum prato que possa colocar na campanha, onde a pessoa comprando aquele prato, uma porcentagem da renda vai para a campanha da polio. Então, o distrito também vai montar um site para isso, então precisa passar essas informações para o distrito, de qual que é o restaurante, qual que é o prato e qual que é a porcentagem, para que a gente faça uma divulgação massiva disso. Não fique só um clube divulgando aquele seu restaurante, não, a divulgação ela vai ser geral, tá? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem depois me perguntar, tá bom? Ana, obrigada, viu, pela sua explicação. Eu acho que a campanha da polio esse ano mudou um pouquinho, tá cheia de novidades, né? Nós já estamos vendo algumas ações, vamos ver outras, tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, mais para frente também a gente já vai continuar conversando sobre isso. Bom, agora também é um pouco fora da ordem protocolar, eu vou pedir para a Tatiana Ruas, nossa segunda protocolo, anunciar nossos convidados e autoridades presentes hoje na nossa reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Melina. Vou anunciar os convidados hoje presentes. O João Romão, presidente do Rotary Clube Santos Oeste, nosso Rotary irmão padrinho. Antônio Henrique Medeiros Duarte, Márcia, governadora indicada ao ano rotário 2022-2023. Os companheiros do Santos Oeste, José Otávio e Vera, Carlos Eduardo, Rogério e Tânia Guzenski, Rita, Graciliano Pinheiro, Edgar Nunes, e eu acho que agora então a Marlene Bittencourt. Tá, né? O companheiro Tiago Guerra, companheiro do Rotary Clube de Laje,
E os convidados do nosso clube, Vera Novaes, que é convidada da companheira Leia, minha também. Milena Foschini, convidada também pelo nosso clube. E o nosso palestrante, hoje, o Luciano Gonzaga. Obrigada, Tati. Bom, gente, vamos seguir aqui nossa reunião. E hoje é uma reunião muito feliz para nós, né? Que nós vamos ter a posse de 2 novos associados, né? 2 pessoas muito conhecidas de todos vocês e já muito ativas no nosso clube. E também a palestra de um grande amigo, né? Meu e de várias pessoas aqui, do Luciano, uma pessoa que a gente já conhece há muitos anos também. Então, é uma reunião muito feliz para nós hoje, muito especial. É com grande alegria que a gente vai receber hoje no nosso clube a Raíssa e o Pedro Guzenski, né? Filhos do nosso companheiro Rogério Guzenski e da Tânia, que já participam do Santos Oeste desde sempre, praticamente desde o nascimento, né? Eu, quando entrei em Rotary em 2003, que eu entrei no Rotaract, eles eram pequenos ainda, então sempre acompanhavam os pais em tudo, é como a Júlia aqui com a gente, né? Então, eu estou muito feliz que eles vão participar do nosso clube, já estão participando, já participaram com a gente de todas as nossas ações, né? Tanto os 2 como o Rogério e a Tânia estão sempre com a gente. Então, vamos lá. Eu vou apresentar agora oficialmente a Raíssa e o Pedro. Raíssa Guzenski, solteira, nascida em 28/10/1994, curso Engenharia Civil na Universidade de Santa Cecília. Pedro Guzenski, solteiro, nascido em 19/8/1991, solteiro, advogado. Eu peço agora que o companheiro Rogério Guzenski, pai da Raíssa e do Pedro, né, que é co-padrinho dos 2, eu sou madrinha, tive a felicidade de ser madrinha dos 2, e o Rogério é co-padrinho, né, coloque o PIN de sócio na lapela dos 2 filhos dele. Como é que eu desativo o som aqui? Todo mundo. Espera só um pouquinho que agora eu vou desativar o som, vou ativar o som de todo mundo para todo mundo poder dar boas-vindas para o Pedro e para a Raíssa. Sejam bem-vindos. 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 Na família totalmente. Não, só tem que desativar. Não, aí você vai tirar o som. Gente, faz uma pose para fora. Chega mais perto aqui. Bem-vindo, gente. Chega mais pertinho da câmera. O PIN. Aí sim! Eita, família bonita! Olha o nosso Bem-vindos! mascote! Bem-vindos! Ele o mascote e ela mascote da barriga. Só dá para 200 agora do Santos Oeste, hein? Bom, agora eu vou pedir para a Raíssa ler a promessa rotária. Como é que abre? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Juramento rotário. Ao aceitar a colocação desse distintivo, integrando-me em Rotary como rotariano, declaro respeitar os dispositivos estatutários e regimentais, os quais me conduzem a considerar todos os meus companheiros dignos da minha estima e amizade. Elevar o conhecimento do ideal de servir como base de todo empreendimento digno. Reconhecer o mérito de toda ocupação útil,
não fazendo distinção entre profissões, desde que legalmente reconhecidas. Esforçar-me por manter, aprimorar e elevar os princípios de ética profissional. Dedicar-me, na medida do possível, no sentido de pesquisar, cooperar, aconselhar e promover os atos ou iniciativas de que resultem melhores padrões de vida, material, moral e espiritual da comunidade em que vivo. Acompanhar o esforço comum pela aproximação dos homens em todo o mundo, trabalhando pela compreensão internacional e pela paz universal. Uma salva de palmas para a Raíssa e para o Pedro, muito bem-vindos novamente. São, vendo uma família que a gente gosta muito, é um exemplo, uma família que é um exemplo para todo mundo, né, do nosso clube, então estou muito feliz mesmo. Rogério, você quer falar alguma coisa? Dar boas-vindas para os seus filhos, Tânia? Dar realmente as boas-vindas e dizer para eles que até hoje eles estiveram envolvidos. A partir de hoje, eles estão comprometidos no ideal de servir. Então, a responsabilidade é muito maior e a única oportunidade de dizer não já passou, que foi quando eles aceitaram se tornar rotarianos. Agora em diante, a responsabilidade é muito grande e todos, não só o Santos Oeste, o distrito, mas de forma mundial, esperam que cada rotariano que ingresse nos nossos quadros realmente façam a diferença. Eu desejo muito sucesso a ele, ao Santos Oeste em Ação, e um abraço a todos. Obrigada, Rogério. Previamente, hoje, antes da reunião, o companheiro Carlos Eduardo, ele pediu a palavra, né? Que ele também quer dar boas-vindas para o Pedro e para a Raíssa. Então, agora, Carlos Eduardo, a palavra é sua. Obrigado, presidente Melina. Boa tarde a todos, agora oficialmente. Eu quero externar a minha emoção de ver esses meninos, Rogério, filhos do Rogério e da Tânia, um exemplo de casal que já formou, com certeza, verdadeiros cidadãos dignos, éticos, e quero parabenizar esse casal. Uma boa árvore só dá bons frutos. E o Pedrinho e a Raíssa, que eu os vi, como você comentou no início, indo de mãos dadas com os pais ao clube, e agora eu vejo que já são profissionais, já são adultos, e que me enche de orgulho, mas muito orgulho, eu ter participado dessa história deles e visto a formação que os pais dedicaram a eles. Eu amo muito essa família, vi essas crianças, né, que hoje são adultos, crescerem, me orgulho muito de que todos estejam na nossa família do Santos Oeste. Muito obrigado pela palavra, presidente Melina. Um beijo fraterno a todos. Obrigada, Carlos Eduardo. Pedro e Raíssa, vocês querem também falar alguma coisa? Cumprimentar todo mundo? A gente queria agradecer, primeiramente, a Melina, né, que nos convidou a participar do Rotary. Fala você, eu tô um pouco com vergonha. Oi, pessoal. Eu queria agradecer todas as palavras de todo mundo. Espero atender a expectativa que, né, todos têm e seguir o exemplo que eu tenho dos meus pais, né, que nos mostraram como é que é ser um rotariano, ajudar a comunidade, essas coisas. Então, espero atender a essa expectativa de todos. E muito obrigado. Vocês já estão atendendo. Obrigada a vocês por aceitarem participar com a gente. Bom, fiquei até emocionada, mas eu já sabia que isso aconteceu. Estou muito feliz mesmo por Pedro e pela Raíssa estarem com a gente. A gente formou uma família e eles só estão somando, né? E vamos seguir em frente com os nossos trabalhos. Bom, agora também eu peço que a Tatiana Ruas, nossa diretora
de Desenvolvimento do Quadro Social. Ela lê o currículo do nosso palestrante, do Luciano Gonzaga, também é um amigo nosso de muitos anos nessa vida rotária. Estou muito feliz também que ele aceitou estar hoje aqui participando, né, nessa reunião tão especial para a gente. Tatiana, por favor. Currículo, Luciano Gonzaga Souto Correia, 40 anos, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Administrativo, oficial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, desde 2009, membro do Interact Clube de Santos, professor Fuschini, de 1993 a 1998, sendo presidente em 1997 e 98. Membro do Rotaract Clube de Santos, de 98 a 2009, sendo presidente 2001 2002 e RDR 2006 2007. Membro do Rotary Clube de Passo Fundo, de 2014 a 2020, sendo presidente 2017 e 2018. Organizador e instrutor de treinamento em diversos eventos de Rotaract, participante das convenções internacionais do Rotary Internacional em São Paulo 2015, Atlanta 2017, Toronto 2018 e Hamburgo em 2019. Companheiro Paul Harris, 3 safiras. Obrigada, Tatiana. Bom, Luciano, muito orgulho ter você aqui também com a gente hoje e a palavra é sua. Bom, primeiramente, queria dizer que eu tirei do currículo que eu passei um fato bem importante, porque eu recebi a honraria de ser associado honorário do Rotaract Santos Oeste, quando o meu amigo Graciliano deixou o clube, e é uma coisa da qual eu me orgulho bastante, porque a gente trabalhou muito tempo junto naquele ano, né? E quando eu recebi o convite, e eu sei das pessoas que fazem parte do clube, eu não poderia deixar de aceitar, mesmo já tendo me desligado do Rotary há 2 meses. Eu vejo aqui nessa sala a Patrícia, a Tatiana, o Graciliano, a Jaque, são pessoas com quem eu tenho uma dívida eterna. Então, eu nunca vou poder dizer não para vocês e sempre que precisar eu vou estar disponível. Eu fiz a minha carreira jovem no Interact, no Rotaract Santos, porque o Santos Oeste nunca me convidou, né, Tati? Sabe, né? Que eu queria era mesmo ser do Santos Oeste, né? Mas tinha essa rixa, a Tati não deixava, tal, daí beleza. Né? É mais do que convidado, Lu. Queria dizer pro Pedro e para a Raíssa que vocês estão entrando num clube muito, muito forte, um clube muito legal, um clube que, pelo que eu acompanho, trabalha muito e de uma forma muito divertida, muito bacana. É um clube do qual qualquer pessoa gostaria de fazer parte. Então, parabéns por entrar para a organização e parabéns por entrar para esse clube especial. Tenho certeza que vocês vão ser muito felizes com eles. Esse tema, o jovem no Rotary, é um tema muito interessante, né? Quando a Mel me pediu para falar sobre, eu não tinha muita ideia, mas depois, quando eu comecei a pensar a respeito, eu comecei a perceber, assim, depois que você está há alguns anos na família rotária, a gente passa a perceber a dificuldade de trabalhar. O Rotary tem um potencial gigante de mudar o mundo, mas ele precisa dos jovens. E é ali que eu vou tentar mostrar um pouquinho. Quando eu vim morar em Passo Fundo, fui morar em Passo Fundo, né, porque agora eu estou em Santos, no Rio Grande do Sul, eu saí daqui com 29 anos e eu decidi não ingressar no Rotaract de lá, porque
eu ia ficar alguns meses e já ia ter que sair, né? E na época, alguns ex-rotarianos e alguns amigos do Rotaract e tal, tentamos nos juntar e formar um novo Rotary. Seria o 4º Rotary Club de Passo Fundo. E nós não conseguimos, porque nós não conseguimos comprometer as pessoas a ponto de formar um novo clube. E o que aconteceu? Os clubes de Passo Fundo, eles foram envelhecendo. O clube do qual eu participava, ele também envelheceu, e eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas a nossa ideia era formar um clube de jovens, exatamente como o clube de São Joeste em Ação. E isso, para nós, era muito importante. Porque o Rotary tem uma estrutura gigante, um potencial tremendo, mas ele precisa ter as pessoas certas com aquela energia do momento. E é aí que eu acho que os jovens se encaixam. Para ter uma ideia, quando eu fui presidente do Rotary, eu ainda tinha aquelas vontades de fazer coisas que o clube nunca tinha feito. O nosso clube tinha quase 80 anos de fundação, mas, por exemplo, nunca tinha feito um evento RILA, o que eu achava que era um desperdício, porque o RILA é um baita evento que o clube podia fazer. Então, na minha gestão como presidente, eu coloquei como um objetivo nosso fazer um RILA. E eu sei que as pessoas do clube meio que torceram o nariz, porque achavam que não valia a pena e tal. E no final, a gente fez um RILA com 50 jovens universitários que as próprias universidades indicaram, ou seja, eram os líderes daquelas universidades, não fomos nós que escolhemos, passaram uma tarde lá conosco, nós gastamos, foi um orçamento baixíssimo, e no final o nosso Rotaract, que era recém-fundado, recebeu todos aqueles líderes do RILA para o seu quadro associativo. Então, foi um modelo assim muito interessante de, inclusive, reproduzir. Outra coisa que a gente fez naquela gestão foi o nosso clube, o Rotary Clube de Passo Fundo, ele trabalhava assim todo ano, ele fazia um baile, um jantar-baile beneficente, e o valor que era arrecadado era trabalhado de alguma forma com alguma instituição da cidade. E naquele ano, nós nos propusemos a fazer uma obra numa instituição chamada Transformação em Arte. É uma instituição que a Diocese de Passo Fundo mantém, dividindo um galpão com uma reciclagem. Então, na outra parte, o que não é da reciclagem, a irmã Inês trabalha com crianças e adolescentes de forma a inseri-los no mercado de trabalho. O projeto deles é muito bom, só que eles estavam com um espaço apertado. E nós nos dispusemos a fazer uma obra gigante lá. No fim das contas, nós fizemos R$45 mil, construímos um segundo pavimento para eles e tal. E as pessoas do clube ainda assim torciam um pouco o nariz, achando que não ia dar certo. E o que eu conhecia de obra? Absolutamente nada. Mas eu estava todo dia lá, porque era um compromisso do nosso clube. E em 3 meses, nós conseguimos atingir aquele objetivo. Por que eu estou falando isso? Porque se não fossem os jovens no clube, isso nunca teria acontecido. Tem muitas coisas que as pessoas falam sobre o Rotary, né? Isso todo mundo sabe. O Rotary é excelente por causa do networking, da rede de contatos que todo jovem ou qualquer profissional precisa. Você ingressa no Rotary, você vai na reunião e lá tem 50 pessoas. Com certeza, se eu for na reunião do Santos Oeste, vai ter 50 pessoas, cada um de uma profissão diferente, para eu fazer negócios, para eu poder divulgar a minha atividade profissional. E hoje, você fazer negócio com rotariano é uma baita experiência, porque você sabe que o rotariano são pessoas de confiança, são pessoas que inspiram honestidade e transparência. Então, eu prefiro fazer negócios com rotarianos. Então,
isso é ótimo. Essa rede de contatos é um dos pontos positivos. Outro ponto positivo é o companheirismo entre famílias do bem. Então, quer dizer, as reuniões festivas que você pode ir, levar sua família e tal. Se você quiser, hoje você sempre leva a esposa, filhos e tal para as atividades do Rotary. Você sabe que lá estão pessoas de bem, sabe? Não vai ter problema. Então, isso também é mais um ponto positivo. Outro ponto positivo é se você tem uma ideia e você quer fazer um projeto, até assim, mais que você sonha com aquilo e acha que não consegue sozinho, o Rotary é o lugar para isso. Você consegue formar equipes multiprofissionais ali estão as pessoas certas, que você consegue juntar, formar uma equipe para realizar aquele projeto. Era engraçado, quando eu entrei no Rotaract Santos, a maioria do clube era de advogado, ou estudante ou advogado formado, e era um saco. Toda reunião era discussão de estatuto, regimento, isso pode, isso não pode, era um pé no saco. Até que o clube se diversificou e a gente começou a entender que a gente precisava trazer pessoas de outras áreas, que falassem outras línguas, de outras profissões, a gente ia ficar batendo cabeça. E isso deu super certo para nós. E eu sei que o Rotary, por causa do sistema de classificações, também é muito bom para isso. Não só para o network, mas também para executar os projetos. E é importante que cada um faça os projetos dentro da sua classificação. Isso é bem importante. Então, você tendo no clube pessoas da área de educação, da área de saúde e tal, é fundamental para quem quer trabalhar com projetos humanitários. Outra coisa, e aqui só o último exemplo do quanto o Rotary é maravilhoso, o rotariano, ele é um cidadão do mundo dentro da família rotária. O rotariano, ele é bem-vindo, independentemente de convite, em qualquer reunião rotária. E para ter uma ideia, essas reuniões virtuais têm servido como um grande exemplo disso. Quem está disposto hoje, tem tempo, entra em qualquer tipo de reunião, em qualquer lugar do país ou do mundo, e participa, fica por dentro, divulga seu clube, às vezes combina um encontro e tal. Então, isso é muito interessante. E isso já era assim antes das reuniões virtuais. Se você vai viajar, quer visitar clube e tal, você sempre é bem-vindo. Baixa lá o aplicativo Club Locator e você tem o contato dos clubes, dia de reunião, local de reunião. E pergunta para o secretário, vai ter reunião? Vai. Então, é só ir participar e confraternizar com as pessoas. E isso é uma coisa que outras organizações, eu não conheço uma que tenha assim tão aberto. Então, isso é um privilégio nosso. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é muita gente ainda não conhece, pessoas de fora ou que estão entrando no clube não conhecem a Fundação Rotária, praticamente um banco do Rotary para sustentar os nossos melhores projetos. Os projetos melhores, mais bem estruturados, que vão trabalhar melhor pela comunidade, conseguem trazer recursos assim, de uma forma muito profissional, muito criteriosa e que sempre vão ajudar. A gente sustenta e a gente se beneficia. Isso é uma coisa assim muito interessante que a nossa organização possui. Só que também tem um outro lado, e é ali que os jovens precisam ter mais consciência. Coisas que as pessoas não falam. O Rotary cansa. A gente que trabalha assim, eu sempre fui muito Caxias. Então, se eu estou no Rotaract, se eu estou no Rotary, é para me dedicar ao máximo, sabe? É para me dedicar ao máximo. Praticamente 24 horas trabalhando pelo Rotary, sendo que aquilo que me dá dinheiro acaba ficando, às vezes, em segunda, terceira opção, na prática, né? Então, a gente é muito dedicado. E o Rotary cansa. Se a gente ficar só a gente trabalhando, se o Santos Oeste em Ação depender só da Tati ou só da Mel, é claro que elas vão cansar. E daqui 6 meses elas não aguentam mais trabalhar sozinhas. Então, é importante ter sempre gente nova. Outra coisa, o Rotary enjoa.
como qualquer coisa, então precisa mudar, precisa ter outras ideias. O Rotary cai na mesmice. É preciso sempre estar inovando. E quem é que inova melhor? Me desculpem aqui os rotarianos mais veteranos, esses são a voz da experiência. Mas quem é que consegue trazer mais inovação? São os que têm 30 ou os que têm 80. No meu clube, nós tínhamos lá um médico, ex-governador e tal, 80 anos. Quando ele ia na reunião, ele ficava quieto, sabe? Quando alguém pedia a opinião dele, ele só falava assim, o que vocês estão falando é lindo. Eu não poderia falar nada melhor do que isso. Porque eles sabem que é preciso que pessoas de uma mente mais fresca venham trazer a inovação. É assim no mundo dos negócios e é assim no mundo das organizações como o Rotary. Sempre a necessidade de oxigenar o grupo, oxigenar as ideias. Eu já falei um pouco da minha experiência no Rotary Clube de Passo Fundo, mas eu só queria dizer o seguinte, o meu clube, antes de nós entrarmos, nós, os mais jovens, né? Eu acho que eu já nem estou mais nessa idade, né? Eu estou nos 40, mas antes dos mais jovens entrarem, o meu clube começou a repetir presidentes. E isso é um sintoma bem grave, que o clube começou a ficar meio bambo. O clube, quando começa a repetir presidente, é porque a coisa não está indo bem. Precisa repensar o que está acontecendo. E meu clube estava nessa situação. Hoje, nós somos 5 presidentes ex-rotaractianos. Eu fui o primeiro, já teve mais 2, e agora tem mais uma, e depois o próximo são 5 presidentes em seguida que foram do Rotaract. E isso está trazendo uma novidades para o clube, sabe? Isso está sendo bem importante. Não estou dizendo que o Rotaract é a solução para todos os problemas, mas o que eu quero colocar é que os jovens sempre têm mais disposição, mais ideias naturalmente. Isso é da juventude, não tem como não ser. E se você consegue ter os jovens junto, trabalhando bem com os mais antigos, e isso tem uma sincronia legal, o clube bom, ele só cresce. Aí tu não precisa ir fazer, desesperar com o trabalho de DQA, de imagem pública, trazer gente e tal. Porque quando o clube é bom por si só, as pessoas de fora vêm, sabe? As pessoas que vão lá buscar o nhoque, elas veem a galera se divertindo, o pessoal se divertindo em trabalhar e tal. E eles querem saber o que é aquilo, sabe? E de repente eles querem ajudar também. Então, essa é a forma que eu enxergo. Quando o clube tiver tão bom que eu não precise correr atrás desesperadamente para trazer novos associados, eles vêm, sabe? Porque o clube está lindo, o clube está redondo. Essa é a minha ideia de que o clube está legal. E eu acho que, nesse aspecto, os jovens podem ajudar bastante. Só queria, já que eu falei em Rotaract, vocês sabem melhor do que eu, que foi feita uma alteração no regramento do Rotary International, e hoje o Rotaract não é mais um programa, o Rotaract hoje é um clube, assim como é o Rotary Club. Então, rotaractianos não precisam mais sair com 30 anos, não precisam ter menos de 30 para ingressar, não precisa o Rotaract ter Rotary Club padrinhos. Então, o Rotaract hoje ele é livre para fazer como achar melhor. Não sei onde isso vai chegar, acho que para todo mundo isso é incerto, mas eu vejo com um pouco de preocupação se isso não é um tiro no pé para que os jovens queiram entrar no Rotary ou no Rotaract. Sabe? Essa é a minha dúvida, que eu acho que o tempo vai dizer. Eu vou tentar acompanhar, porque eu fiquei muito curioso em relação a isso. Será que uma pessoa com 32 anos quer entrar no Rotary, onde tem
pessoas de mais idade também, onde ainda é um pouquinho mais engessado e tal, ou quer entrar no Rotaract, um Rotaract legal, que só tem jovens, é feita a reunião de um outro jeito e tal. Isso me preocupou um pouco, mas sempre acho que quem decide as coisas deve ter feito um estudo sobre isso e achado uma fórmula legal. O que acontece é que, de alguns anos para cá, o Rotary International descobriu no Rotaract a menina dos olhos para salvar o Rotary International. Hoje, há muitos anos, a gente ouve: os rotarianos são 1.200.000 em todo o mundo, 1.200.000, 1.200.000, e não cresce, não passa disso. Então, se começar a contar os rotaractianos, talvez dê uma outra cara. Então, enfim, isso é só uma dúvida que eu tenho para ver como é que a coisa vai acontecer. Antes de eu encerrar, e agradecendo mais uma vez o convite, eu queria dizer que eu tomei a liberdade de convidar um grande amigo. Ele se chama Tiago Guerra, ele foi rotaractiano, ele foi RDR, ele é do Rotaract Clube de Lajeado, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de Porto Alegre. Ele é um cara assim, extremamente acelerado, professor e tal, e ele fez uma loucura que na época eu falei: não faça isso, isso é muita loucura. Mas ele tem tanto amor pelo Rotary que ele foi lá, fez, e como tudo que ele fez muito bem feito. Então eu pedi para ele vir aqui hoje e contar essa experiência. Falei para ele: não, 3 minutinhos, tu resolve, conta pra gente lá, mas eu sei que ele gosta de falar. Então vou já avisar a presidente que se ele falar demais, já tesourar o microfone dele ali. Imagina. Thiago, bem-vindo, viu? É um prazer você estar aqui com a gente. A palavra é sua. Muito obrigado, presidente Melina. E seu nome. Um cumprimento especial ao companheiro Luciano, que me fez o convite de estar com vocês hoje à tarde. E para mim sempre é uma satisfação poder estar compartilhando a minha experiência, né, dentro do Rotary. E também parabenizo, né, o Pedro e a Raíssa aí pela entrada na família rotária, né? E quero compartilhar então um pouco da minha experiência, como o Luciano comentou. Eu fiz parte por em torno de 7 anos do Rotaract, né? E fui representante distrital. E nós sempre tínhamos uma certa dificuldade do nosso clube de Rotaract, né? De uma certa dificuldade de integração com o nosso Rotary Padrinho. E quando eu assumi a representadoria distrital do Rotaract, então eu estava com meus 30 anos, então era o momento de entrar de fazer a migração para o Rotary, né? E era um desejo meu. Eu fui surpreendido, posso dizer assim, com um convite do nosso Rotary Padrinho para que eu assumisse a presidência do clube, né? Então eu tinha 7 anos de experiência dentro do Rotaract, né? Um último ano de experiência como representante distrital, e enquanto representante distrital eu recebo o convite do nosso Rotary para entrar no clube, e não só entrar, como entrar assumindo a presidência, né? E como o Luciano comentou, o meu perfil é bastante proativo, né? E eu, de fato, então, logo aceitei esse desafio e encarei esse processo aí, né? Esse projeto no qual o Luciano comentou: tu tá ficando louco, não faz isso, né? Eu pensei, cara, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. E a realidade do nosso clube era então de um clube pequeno, né, em torno de 16 a 20 companheiros, todos não, mas 80% deles entre 65 e 80 anos, né, então uma idade bastante avançada, né, mas mesmo assim um clube ativo, fazendo seus projetos, né, anualmente, né, com o seu empenho na comunidade. Então não era um clube parado, apesar da idade, né?
mas havia muita dificuldade, né, em função do quadro associativo, né, e essa falta de oxigenação. E aí, então, fiz esse processo de migração para dentro do Rotary, né, assumindo a presidência, e aí já levei junto comigo a minha esposa, né, minha companheira, e mais 2 outros companheiros ex-rotaractianos, e começamos um processo de transformação, vamos dizer assim, né? E eu sempre comento, e somando as palavras do Luciano, que o Rotary é porque nós somos, né? Nós somos o Rotary. Então, o Rotary é um só, mas o Rotary é um monte de gente. E quando a gente fala desse monte de gente, a gente fala em divergências de opiniões, divergências de profissões, e por mais, então, que tenhamos todos o mesmo ideal, a gente pode atingir esse ideal por diversos caminhos, né? E quando a gente faz esse processo e entra para um clube com uma faixa etária relativamente igual, não existe essa diversidade, é muito confortável, né? Porque as pessoas se dão todas bem, todas pensam parecido, né? Mas não tem essa oxigenação, não tem essa diversidade. E na ausência de diversidade, acaba ocasionando a ausência de inovação, a ausência de criatividade e, por outro lado, a ausência de atritos, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que a minha experiência ela foi muito positiva em um processo de reoxigenação de um clube, né? Mas, acima de tudo, de reconhecer o papel e o momento de cada um e todo mundo de forma coletiva entendendo a importância de todos, né? Porque é importante nós termos consciência e entendermos que o atrito ele faz parte do processo, que as divergências de opiniões vão fazer parte do processo, né? Então, aquelas pessoas, né, que nasceram lá em 1940, 50, 60, né, hoje pensam muito diferente de como seus pais pensaram, e nós que nascemos em 70, 80, 90, pensamos muito diferente desses outros, né? Isso não quer dizer que um está errado ou o outro está errado. Muito pelo contrário, né? Nós precisamos somar as divergências e, através de um processo de tolerância e aceitação, a gente criar a oxigenação necessária. E foi a partir disso que a gente conseguiu potencializar muito as ações do nosso clube, né? Como eu posso dizer, assim, eu gosto de chamar, né, de honrar a ancestralidade do clube, com as pessoas que têm mais experiência, né? Que são, muitas vezes, essas pessoas, como o Luciano citou, que ficam mais quietas, né? A voz da experiência, ela não fala muito, ela fala pouco e fala certeiro, né? Então, hoje, foi assim que a gente conseguiu implementar no nosso clube toda uma força mais jovem, né? De pessoas ativas que querem fazer acontecer com a experiência daquelas pessoas, então, que já tem 20, 30 anos de Rotary, né? Que carregam, de fato, no seu dia a dia, na sua vida, o que é a família Rotary. Então, nós conseguimos cruzar essas divergências através de tolerância, através de aceitação e através de enxergar o atrito como ponte e não como muro, né? Eu sempre comento. Então, a diversidade ela vai gerar esse atrito, mas o atrito em si nunca é e nem será um problema. Podemos construir pontes ou podemos construir muros. Então, se eu posso enaltecer e deixar uma dica para vocês, façam dos atritos pontes entre as gerações, entre a divergência de idades, para que todos possam crescer com isso, né? Ressalto aqui, então, a importância dos mais jovens, né? E principalmente, como acho que, pelo que eu entendi, é o caso aqui, né? Dos filhos ingressando para dentro do Rotary, né? Que dentro do Rotary, o Rotary é a família, né? Nós não temos a figura de pai, de mãe, né? Dentro do Rotary, somos todos companheiros e irmãos. E nesse sentido, eu comento da importância e necessidade dos jovens enaltecerem as suas vontades e não se intimidarem no sentido, não, quem é mais velho, né, a voz da experiência, ele está falando, a gente
obedece e não dá a nossa opinião. Não, a gente não precisa obedecer, a gente precisa respeitar e compartilhar a nossa opinião, mesmo que ela seja divergente, né? Para que juntos possamos construir novas opiniões, né? Então, dentro do nosso clube, a gente, de uma forma muito saudável, conseguiu construir isso, né? Com as pessoas, então, há mais tempo dentro do Rotary, podendo dar um feedback de dizer, isso aqui não está legal, isso que vocês estão conduzindo dessa forma, a gente não entende que é importante, ou a gente entende que é necessário fazer isso. Então, a comunicação acaba sendo a nossa ferramenta de fazer com que todos cresçam e somam juntos neste processo. Porque, de novo, né, o Rotary é um só, todos temos o mesmo ideal, mas existem muitas formas de caminhar em direção a este ideal. E quando a gente encontra os atritos, as divergências, e a gente olha por cima do ego e enxerga os ideais lá na frente, o atrito, de novo, se torna uma ponte entre uns e os outros, né? E não muros separando e ocasionando muitas vezes até a saída, né, de companheiros novos ou de mais idade dentro do clube. Então, é um processo que, para mim, foi um grande aprendizado, né? Gerou um processo de respeito mútuo muito bonito e maravilhoso dentro do nosso clube, né? Então, uma experiência muito legal. Hoje, nós já temos dentro do clube, tecnicamente, 50% de pessoas com 60 anos ou mais e 50% de pessoas entre 30 e 40 anos. Então, a gente conseguiu um equilíbrio bem legal e nós conseguimos conduzir o clube de uma forma muito bonita, assim, e prazerosa para todos, né? Enaltecendo toda essa questão do conhecimento e da caminhada que as pessoas com mais experiência têm, somado à boa vontade e o gás que as pessoas mais jovens têm, né? Então, a gente consegue, através disso, encontrar um equilíbrio mútuo nas relações e que acaba sendo saudável para todo mundo, né? Instigando mais participação e assim por diante. Não quero me alongar muito, eu fico à disposição para se alguém quiser fazer perguntar alguma coisa, algum questionamento mais específico, para não ser verdade o que o Luciano comentou, de eu querer falar demais aí, que realmente, se deixar, eu vou noite adentro aí compartilhando experiências. Mas agradeço muito a oportunidade, eu me sinto muito confortável de participar de reuniões de Rotary de várias localidades, então compartilho disso tudo que o Luciano comentou. Eu me sinto muito feliz e contente de estar num sábado de tarde aqui no Rio Grande do Sul, chuvoso, tempo nublado, frio, e estar podendo aqui compartilhar experiências com vocês, né? Então, uma satisfação muito grande e sempre que necessário podem contar comigo aí. Muito obrigado pelo espaço. Thiago. Obrigada mesmo. Foi muito enriquecedor o que você e o Luciano falaram. Eu quero dizer que o nosso clube é um clube muito feliz por ter como padrinho o Santos Oeste, né? Pela segunda vez, quando eu era do Rotaract, o Santos Oeste já era nosso padrinho. E rapidamente dizer que sempre fomos apoiados pelo nosso Rotary Padrinho, desde a época do Rotaract. Então, quando nós ingressamos no Rotaract, o Santos Oeste sempre nos apoiou e agora não está sendo diferente. Está do nosso lado em tudo, sempre que a gente precisa. Então, eu sou muito grata por fazer parte dessa família. Agora, eu queria passar a palavra para o nosso presidente, né, do nosso Clube Padrinho, para o João Romão. E depois, quem também quiser fazer uso da palavra, pode levantar a mão que eu vou chamando. Ou pergunta ou alguma consideração, fiquem à vontade. Romão, pode abrir seu microfone. Muito boa tarde a todos. Luciano e Thiago, é tão interessante, é tão gratificante, assim, dois jovens, talvez na idade em comparação com a nossa, mas já tarimbados em Rotary, né? E me chamou a atenção agora, quando o Thiago estava falando, sobre a incorporação de sangue novo dentro de um clube, né? A renovação que se faz necessária, esse é o grande
trabalho que o Rotary tem feito há muito tempo, né? E me chamou a atenção assim, esse crescimento, esse fulminante que ele teve, que ele saiu assim do Rotaract e já foi para a presidência de um clube de Rotary, né? E ele diz que fez algumas transformações, e é exatamente sobre isso que eu gostaria que ele falasse. Qual foi a transformação prática, né? Isto é, o que você transformou dentro do clube, o que você fez no clube de prático e que você conseguiu dar assim uma reviravolta, né? Isso é muito importante para a gente, sabe? Eu acho que isso é uma experiência para nós, assim, que somos um pouquinho mais velhos, e para outros jovens também. Então, queria saber assim, o que você transformou o clube. Perfeito, João. Inicialmente, um processo que eu fiz, tá, foi de escuta. Normalmente, não sei se acontece aí, mas aqui no Sul é uma realidade bastante presente. Normalmente, você tem as reuniões do clube meio que dominadas por alguns companheiros específicos, né, que são respeitados, que gostam de falar, e eles normalmente conduzem a reunião e acabam não dando muito espaço para os demais companheiros. Então, a partir do momento em que eu assumo, e antes mesmo de eu assumir como presidente, né, um processo que eu realizei foi de sentar com cada um dos companheiros e fazer um processo de escuta, de ouvir cada um deles, o porquê estava em Rotary, né, o que achava que estava bom, o que achava que não estava bom, e a partir desse processo de escuta, eu consegui verificar, então, que, evidente, todos estavam ali em função de um mesmo ideal, né, de servir a comunidade, e por todos, muitas vezes, alicerçados em um histórico de muitos anos na família Rotária, de que essas pessoas que hoje já estão, já são avós, né, tiveram seus pais também, então todo um histórico presente dentro de Rotary, né, mas ouvir aquilo que os incomodava, né. Então, a gente instituiu praticamente, na prática, né, falando algumas mudanças que a gente trouxe, tá? Nós mudamos as reuniões para reuniões mais itinerantes, a gente comenta dessa forma, onde a gente passou a fazer reuniões dentro de empresas dos companheiros, em escritórios, em locais aleatórios, né, não mais no mesmo local, instigando dessa forma que os companheiros se conhecessem mais, e aí aqui principalmente os mais novos, né, para que ocorresse esse processo de integração, né, e a gente estruturou os projetos que de fato ocorriam dentro do clube. Então eram projetos bem pontuais e específicos, né, e aí a gente estruturou projetos de maior volume, né, um mais especificamente que até o Luciano, a gente teve a graça aí da presença dele, que foi instituir uma Oktoberfest aqui na nossa cidade, né, envolvendo vários outros grupos da comunidade. Então, um evento em si que angariou toda a comunidade de um modo geral e mobilizou tanto as pessoas já há mais tempo dentro do clube como os novos, né, porque de um modo geral não faz muito sentido para os mais jovens, para as novas gerações, realizarem eventos pontuais de, por exemplo, um jantar, baile que vai arrecadar dinheiro e esse dinheiro ser doado, né? Por mais que a gente saiba da importância desse processo, você não engaja novas gerações dessa forma, tá? As novas gerações, então, nesse processo de escuta, a gente validou que para a nova geração ela prefere doar o seu tempo do que doar o seu dinheiro. Até porque muito provavelmente boa parte das novas gerações não tem tanto dinheiro quanto as pessoas que têm mais idade, já são aposentadas, assim por diante, né? Então a gente conseguiu estruturar um projeto engajando a comunidade, engajando os companheiros no sentido de doação de tempo e arrecadação de dinheiro ao mesmo tempo, né? Que foi um processo bastante bacana e que gerou um resultado muito satisfatório, né? E a gente vê isso daí uma raiz muito alicerçada no Rotaract,
porque o rotaractiano, de fato, você vê trabalhando muito e dedicando seu tempo para a comunidade, né? E não somente, de novo, fazendo projetos de arrecadar fundos de forma financeira, né? Então, a gente conseguiu fazer esse processo, esse mix nesse sentido. Mas eu acho que a questão mental de entendimento foi esse processo de escuta profunda, de entender quais eram as necessidades de cada um dos companheiros. Todos nós temos necessidades, todos nós estamos no Rotary por algum motivo. E me permitam trazer um pouco de teoria aqui, tá? Isso é algo que eu trabalho muito, né? Eu trabalho com consultoria e palestras e treinamentos. Quem é da administração vai conhecer a pirâmide de Maslow, né? Se tu pegar pessoas com mais idade, eles estão no topo da pirâmide, né? Já são pessoas que já tiveram sua vida profissional, já precisam e estão no Rotary mais por uma questão social e um aspecto de reconhecimento. Se tu vai pegar um jovem, e o jovem hoje, de certo modo, que nasceram na década de 80 e 90, eles nasceram mais no topo da pirâmide, né? Porque os senhores aqui presentes, né, que estão no jovem há mais tempo, provavelmente muitos de vocês surgiram de famílias humildes, construíram toda uma vida e hoje talvez tenham uma estabilidade, né? Os jovens, eles nascem já nessa estabilidade no topo da pirâmide. E aí a gente quer fazer o movimento inverso, de ter a experiência das bases. E quando eu falo ter a experiência das bases, o meu filho, né, ou o neto, dizer, eu quero ir para a África, ficar 6 meses prestando serviço voluntário lá, dormindo numa barraca no meio do nada, lá correndo risco de vida, porque eu quero ter essa experiência. Então, sai dessa questão de apenas fazer eventos para angariar recursos financeiros para uma experiência de base de pirâmide, de necessidade, né, de necessidades básicas. Então, esse entendimento, encontrar o meio do caminho, nesse sentido dentro do Rotary, foi importante para a gente construir soluções que gerassem mais resultado, engajassem tanto as novas gerações quanto os companheiros com mais idade, né? Então, não sei se eu consegui trazer o que aconteceu, mas mais ou menos por aí. Obrigado, Tiago. E rapidamente o canal da chamada agora, que também quer fazer uma pergunta ou alguma colocação. Opa, deixa eu aumentar aqui meu volume. Estão me ouvindo? Sim. E eu não sei se eu... Ah, tá. Agora entrou aqui. Bom, na verdade, parabéns para a Mel. Para quem não conhece, Thiago está chegando aí, né? A Melina é minha esposa. Então a gente se conheceu no Rotaract, hoje é a presidente aí do nosso satélite, né, o nosso Rotary Clube Satélite em Ação. Quero agradecer muito o Luciano, fiquei muito feliz quando a Mel comentou comigo, falou assim, poxa, queria fazer uma coisa diferente na posse do Pedro e da Raíssa, são 2 jovens, queria trazer alguém jovem para falar, você acha que o Luciano aceitaria? Eu falei, pô, mas não tenho a menor dúvida. E fiquei muito feliz. O Luciano foi o meu RDR quando eu fui presidente do Rotaract. Para os rotarianos aí, para os nossos companheiros do Rotary, RDR é o governador dos Rotaracts, né? Então o Luciano, ele foi aí o meu governador na época de Rotaract, a gente trabalhou muito naquele ano e foi um ano aí que realmente a gente eu tive o ano passado a oportunidade de ser presidente pela 2ª vez, agora do Rotary, e a gente sabe que é realmente uma experiência incrível. E eu acho que dessa experiência incrível, o que eu deixo de maior legado e a maior alegria que eu tenho é realmente esse satélite, né? O nosso clube, o Luciano conhece, o Thiago deve ter visto aí algumas carinhas, usando a expressão que já foi dita, né? O nosso clube é o dos me fugiu a palavra, dos experientes, né? Então a experiência dentro do Santos Oeste é uma coisa absurda, mas a gente estava precisando realmente de mais vigor, de mais, né, essa juventude, essa vontade, mas ao mesmo tempo, quando eu fui convidado para ser rotariano, muitos amigos assim, pô, que legal, vamos entrar no Rotary. Aí você fala pro seu amigo que a reunião é no meio-dia, numa sexta-feira, num hotel, que ele vai ter que pagar uma mensalidade de R$400, ele fala, pô, eu queria muito, mas esse ano não vai dar, vamos esperar mais um pouquinho. E o satélite veio realmente para a gente conseguir efetivar isso.
Então, a gente formou esse satélite, ele é formado basicamente por jovens, não que isso seja uma regra, ou seja, está aberto a todo mundo, tanto que a gente teve aí, esperamos ainda ter, quem sabe um dia, até algumas esposas de companheiros, né, que ajudam bastante, que já foram convidadas, e a gente acha que um dia elas vão participar do nosso satélite também, ou seja, não só jovens de idade, mas jovens de cabeça, pessoas que venham para somar com essa ideia, com essa vontade que eles têm de realmente, como o próprio nome já diz, ação, ou seja, é pôr a mão na massa. E para a gente que é do Rotaract, que foi do Rotaract, né, o que quer dizer Rotaract? É o Rotary mais Act, ou seja, Rotary Ação. Então é o nosso Rotary Clube de Satélite em ação. Então o que eu queria realmente era isso, era dar os parabéns para todos esses jovens, Pedro, Raíssa, desde o começo, quando esse grupo se formou, vocês têm participado, então acho que hoje simplesmente se colocou um pin na lapela de vocês. Hoje a gente pode falar que vocês são oficialmente rotarianos e constam na relação do RI, mas vocês já são rotarianos desde que nasceram, ou seja, igual a Júlia, nossa filha, ela frequenta o clube desde que nasceu, ou seja, isso está dentro de vocês, né? Assim como está dentro da Júlia, já estava dentro do Pedro, dentro da Raíssa, então agora só se sacramenta algo que já se sabia que vocês eram, que eram excelentes rotarianos. Então, parabéns para o Pedro, parabéns para a Raíssa, como o Luciano falou, eu acho que eu sou suspeito, mas vocês entraram no melhor clube do distrito, que é o Santos Oeste, família Santos Oeste, independente de ser satélite, ou de ser o Santos Oeste mesmo. Parabéns, Mel, realmente foi uma escolha fantástica, o Luciano. Parabéns, Thiago, pelas suas palavras. Parabéns, Luciano, o Luciano também. E seria isso. Obrigado, gente. Obrigada, Graciliano. Eu queria também, agora que eu estou vendo aqui, agradecer a presença do Gerson, né, também nosso companheiro do Santos Oeste. E eu queria saber se alguém mais queria fazer uso da palavra. Márcia, Antônio Henrique, o Otávio eu acho que também quer fazer. Então vamos lá, primeiro passar para o Antônio Henrique e depois eu passo para o José Otávio. Pode abrir o microfone, Antônio Henrique. Espera, como é que eu abro o microfone dele? Espera só um pouquinho que está sem o som. Espera um pouquinho que eu vou abrir aqui. Vai no nome dele e clica. Onde? Acha ele. Vera. Não. Ativar o som. Não, é o Antônio Henrique. Ah, o Henrique. Depois. Então, calma aí. Henrique, antes de assumir a governadoria, você tem que fazer uma pós-graduação, hein? Ouvindo agora? Tem que fazer o quê? Perfeito. Presidente Melina, convidados, palestrantes. Eu queria parabenizar eu estou com um retorno aqui, inconveniente, o Pedro e a Raíssa, né? Foi com muita alegria, mas muita mesmo, foi um grande prazer participar dessa reunião em que eles tomam posse, finalmente. Sempre foram rotarianos, nasceram rotarianos, né? Esse era o caminho natural. Então, eu desejo ao Pedro e à Raíssa uma vida muito, muito boa conosco, nas fileiras rotárias, né? Se Deus quiser, eles vão longe aí. E agora eu queria também parabenizar o Luciano e o Thiago pela lucidez, pela precisão, pela análise exata que fizeram da situação. O Luciano, em determinado momento, achou até que isso poderia ser um tiro no pé. Concordo em parte. Depois o Thiago, como rotariano de clube, né, se eu não estou enganado, também fez uma belíssima análise da situação, do convívio hoje do rotariano de mais idade com o rotariano novo, com o mais jovem. Agora falo como governador indicado do Distrito 4.420, ano 22-23. A gente tem participado de reuniões mesmo que online, com várias autoridades rotárias, inclusive com o presidente atual de Rotary, que participou ontem de uma reunião no Instituto Rotário conosco, e no meio da semana com o presidente indiano, esqueci o nome dele agora, que vai assumir. E
este assunto é sempre abordado. Na visão vamos dizer assim, deste escalão, vou chamar de escalão, mas apenas como uma escala que se ascende no Rotary. A visão que se tem é que o Rotaract e o Clube Satélite são portas de entrada para o Rotary. A gente entende que o rotaractiano é aquele que trabalha muito, eles estão sempre dispostos a ajudar, a realizar, isso aí a gente percebe logo de cara, até pelas experiências que temos aí com o nosso satélite Rotaract também, trabalham demais, mas a gente também precisa daquele rotariano mais velho, aquele que tem sua situação financeira já bastante definida, né? Que gosta de um clube com reuniões presenciais, com mais festas, almoços, jantares, e que contribui muito. Nós precisamos do trabalho e precisamos do dinheiro, da contribuição. Só para vocês terem uma ideia, só hoje num evento foram arrecadados $32 mil. Doações de pessoas, rotarianos tradicionais, antigos, que já não trabalham tanto, já não estão no chão da fábrica, como dizem, na linha de frente, mas ainda dispostos a contribuir, e contribuir muito, e isso é muito importante. Eu não vou dizer que é mais importante que o trabalho, porque tudo começa com o trabalho, né? Então, o que nós precisamos, e eu ouvi do Tiago aí, quando ele disse que eles conversaram com o pessoal de mais idade no clube e apararam as arestas, né? Discutiram o que cada um espera do clube, o que cada um tem a oferecer, aonde existe o conflito e trataram de contornar tudo isso. Parabéns por isso. E eu não vou me alongar muito, porque eu só pedi a palavra para fazer um agradecimento, né, a vocês pela presença e também parabenizar os dois novos companheiros. Mas eu queria dizer ao Luciano e ao Tiago que eu gostaria de ter um contato com vocês. Eu gostei muito da visão de vocês, da palestra que vocês fazem. Eu gostaria de ter o contato de vocês para que a gente conversasse num outro momento também. Ok? Se vocês aceitarem, eu vou ficar muito contente. Tá bom? Muito obrigado, viu? Parabéns para vocês. Parabéns para a Melina, parabéns para todos. Tá? Obrigada, Antônio Henrique. Aí depois eu passo o contato para você do Luciano. Tá? Obrigado. E do Tiago também. O Tiago e o Luciano passam do Tiago. Os dois, E do Tiago eu não tenho. Mas realmente, quando a gente pensou em alguém para falar, a gente sempre soube. O Luciano, ele sempre falou muito bem, né? Até a Patrícia, a Jaque e a Patrícia, nossa secretária, acharam a Tati, todo mundo achou a ideia maravilhosa, porque a gente já conhece o Luciano há muito tempo. Então, foi muito bom ter o Luciano aqui hoje. Agora eu passo a palavra para o Zé Otávio e para a Vera. Ok. Então, uma boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de mostrar aos meus amigos rotarianos, Rogério Gruzenski e Tânia, a felicidade que hoje nós vivemos em poder assistir à posse do Pedro e da Raíssa. O Pedro, que nós tivemos ele como muito jovem, muito menino, participando ativamente de todas as atividades do Rotary, principalmente no ano que eu fui presidente do clube e que tive a felicidade de ter o Rogério como meu secretário, e o Pedro presente, era o nosso mascote, e era presente em todas as reuniões. E vimos também nascer a Raíssa, logo posteriormente, e que também muita alegria trouxe, não só para a família, para todos nós. Parabéns. E também agora, parabéns à Melina pela presidência desta reunião maravilhosa e parabéns por ter convidado dois excelentes rotarianos, o Luciano e o Tiago. Passo Fundo e Lajeado, aqui presentes, que mostraram toda a sua atividade junto perante os seus comandados, os companheiros dos clubes que eles foram presidentes,
e trouxeram todas as experiências que eles viveram durante esse tempo. Eu só teria uma pergunta tanto para o Luciano como para o Tiago. Qual o número de companheiros que os vossos clubes, tanto de Passo Fundo quanto de Lajeado, que têm em seus quadros sociais? Tenho certeza que o menino está no Pode passar. Eu vou explicar, porque talvez algumas pessoas não tenham entendido. Eu sou nascido em Santos, participei do Interact do Rotaract em Santos. Quando ele foi de Passo Fundo? Com 29 anos, eu me mudei para Passo Fundo. E aí ingressei no Rotary Club de lá. Então eu moro lá. Mas eu tô meio na ponte aérea agora, entre Santos e Passo Fundo. O Rotary Club de Passo Fundo, como eu falei, eu me desliguei do clube há 2 meses, mas ele deve estar hoje em torno de 30 membros. Os clubes do Rio Grande do Sul, eles são pequenos comparados aos clubes de Santos. Sempre que eu mencionava o número de companheiros, ou os projetos, ou as cifras de projetos de Fundação Rotária para os companheiros do Rio Grande do Sul, era uma coisa assim muito diferente, sabe, a realidade. Então, pessoas no clube agora. Já no nosso clube, nós temos hoje 22 companheiros ativos, né? E eu gosto de comentar que quando eu assumi, nós tínhamos lá no Rotary, né, no My Club, cadastrados 19 companheiros, né? Então, quem olha assim, parece que o clube não mudou muito. Mas o que acontece é que nós tínhamos muito dos chamados companheiros fantasmas, né? Nós tínhamos em torno de 9 companheiros que há anos já não apareciam em reuniões, né? Não eram ativos, estavam cadastrados ainda como companheiros, né? Então, isso também foi um processo que a gente fez no clube, de reorganizar toda essa questão administrativa, vamos dizer assim, né? De tirar aqueles... Eu brinco que é enxergar a realidade como ela é, né? Porque, de certo modo, você está lá num clube pequeno e você não quer tirar as pessoas lá, porque dói ver o clube reduzido, né? De você ver, de fato, que só tem 10, 11 companheiros ativos. E esse processo a gente também fez, de olhar a realidade de fato como ela é, né? E excluímos todo mundo que não era ativo, né? E reestruturamos. Então, hoje a gente pode dizer que nós temos 22 companheiros ativos, que aqueles que não estão também no quadro associativo nem cadastrados no MyRotary. Então, como o Luciano falou, um clube pequeno. Aqui em Lajeado, nós temos 80 mil habitantes e estamos com 3 clubes de Rotary, mais um clube que abriu agora recentemente, um clube satélite, né? Então, são 4 clubes de Rotary. Então, de certo modo, o Rotary aqui é bastante ativo na comunidade e a gente deve ter em torno de 100 rotarianos com todos os clubes juntos. Obrigado. A minha pergunta é exatamente, tive a resposta que eu gostaria de ter ouvido mesmo, é exatamente clubes pequenos, com pouca quantidade de companheiros, mas que vocês, quando presidentes, trouxeram aos antigos e aos novos companheiros que entraram no clube um comprometimento, como hoje também o Pedro e a Raíssa se comprometeram a ser companheiros de Rotary. Obrigada, Zé Otávio. Obrigada, Vera. Beijo, parabéns. Obrigada por estarem aqui. Eu vou passar agora a palavra para a nossa companheira Jaqueline Lima, que ela também levantou a mão para fazer uma consideração. Jaque, pode falar, a palavra é sua. Eu acho que a Jaque travou. No projeto, aí a gente trabalhou com a gente. Luciano, o que falar de você, né? Eu sou uma admiradora desde quando entrei no Rotaract. E também parabenizar pela sua trajetória. Eu tive com o RDA na época no Rotaract, como a gente fala, governador assistente. A minha irmã foi presidente na sua gestão, foi uma das melhores gestões que na época o Rotaract Guarujá teve.
que a gente conseguiu montar salas de alfabetização. Já o Rotaract Guarujá era um Rotaract extremamente ousado, forte, e eu acho que eu me identifiquei, me identifiquei com o satélite e voltei 10 anos depois de estar no Rotary Guarujá e de Santo Amaro, que hoje não está mais ativo, e voltar ao distrito com o satélite, com grandes amigos. E você, né, está aqui com a gente. Os 10 anos mudou muito, eu me assustei, eu estou adorando essa nova ideia, apesar de todas as dificuldades que eu venho passando, mas a gente tem uma família e isso faz uma grande diferença, né? Então, queria parabenizar você, espero que você continue conosco. Agora tem a Milena, que está aí, quem sabe a Milena desperta também, né, Milena? Está aí escondidinha na reunião, quem sabe que se encanta com o satélite. É um clube pequeno, mas é um clube forte. Ele não é nem pequeno, mas ele já é grande. Ele é imenso e abraça qualquer ideia, a gente abraça qualquer coisa. No começo a gente meio que dá uma tremida na perna, de resto a gente vai em frente e a gente nem acredita que dá certo, né? Essa é a diferença do satélite, né? Está fazendo um excelente trabalho, dá orgulho, né? Então isso desperta. Obrigada, menina, pela palavra, e Luciano, que você retorne logo, que você é um excelente cara, não pode ficar do lado de fora, não. Obrigada. Obrigada, Jaque. Romão, você... Desculpa de eu retornar aqui a palavra. Eu estava aqui olhando para vocês, né? Você sabe que o Paul Harris, quando ele denominou de Rotary, né? Eles estavam pensando na família Guzenski. Vocês observem o seguinte: Rotary é R-O de Rogério e T-A de Tânia, não é isso? E R de Raíssa, não é isso? Então, veja, na verdade, eu não falei nada a respeito da admissão do Pedro e da Raíssa, porque as palavras nem sempre elas cabem no momento oportuno, né? Às vezes é melhor a gente ficar calado e ficar restrito à sua emoção. A emoção que eu senti foi de ver um casal, né? Um casal bem casado, um casal feliz, um casal unido, e aí vem outro aspecto do RORTA, traçando uma rota para os seus filhos, lançando-os na vida através do Rotary, e com certeza este é o caminho certo, esse é o caminho correto que eles estão fazendo. Então, olha, veja que tanta coincidência, né? Rotary, não é isso? Um grande abraço a vocês aí, essa família aí, joia, assentadas nesse sofá, e que vocês sejam abençoados, que Deus abençoe vocês, que vocês sempre sejam unidos, que Nossa Senhora proteja vocês, e Raíssa e Pedro, contem conosco para o que vocês quiserem, e nós estamos sempre juntos, e não há diferença entre Rotary, entre satélite, e vocês estão dentro de nós. Um grande abraço a vocês, e desculpe por ter usado a palavra novamente. Imagina. Obrigado. Obrigada, Romão. Obrigada mesmo. Bom, gente, eu vi que agora a Ângela chegou, né? Ângela, bem-vinda. A gente sentiu sua falta no começo da reunião. A Márcia Dyer também entrou aqui. Obrigada, Márcia. Fico muito feliz. A Marlene, que está aqui, a gente já falou. Marlene, obrigada pela sua presença. Eu quero dizer para todas vocês que as portas da nossa reunião estão sempre abertas, né? Vocês são muito bem-vindas aqui com a gente. Agora eu queria, já como não tem mais nenhuma pergunta, eu queria passar a palavra para o Luciano e para o Tiago para as considerações finais. Pode abrir o microfone, Luciano. Bom, só queria mais uma vez agradecer. Eu tô de olho ali naquela janelinha Pinheiro, porque o rapaz que está por trás da janela ali é meu amigo desde
que eu me entendo por gente, praticamente. Ele tá se Ele vai e volta, vai e volta. Olha ele lá, olha ele. É. Só fico vendo essa careca dele brilhante. E eu me lembrei aqui, eu agradeci as pessoas no começo, né? E eu me lembrei aqui que quando a gente é presidente, a gente quer fazer umas loucuras, né? E quando eu fui presidente do Interact, lá em 1997, a gente precisava de dinheiro para comemorar os 10 anos do clube. E aí eu tive a infeliz ideia de fazer uma banda, tipo, chamar umas bandas de rock e tal. Sabe onde é que foi a festa? Na Casa da Madeira. E sabe quem é que conseguiu lá para nós? Esse senhor que está sentado aí. Sempre o Zé Otávio, né? Então, eu me lembrei disso agora, já que me abriram a palavra de novo, eu resolvi comentar e agradecer mais uma vez. Quanto tempo isso aconteceu, mas a gente não esquece, porque os rotarianos são incríveis mesmo, né? Sempre um ajudando o outro, ainda mais nessas horas de loucura, assim, essas ideias malucas, mas a gente trabalha junto. Queria agradecer também eu não sei se vocês sabem, mas essa Milena Fuschini, que está na janelinha aí, é minha namorada. A gente se conhece por causa do Rotaract. E então tem um selo meu de aprovação aí, caso vocês se interessem na contratação, tem que negociar comigo. E ainda bem que eu falei antes do Thiago, né? Porque ele fala muito melhor que eu. Então a gente faz que nem com o governador, né? O governador fala por último. Então eu sempre deixo o Thiago falar por último, senão ninguém vai me ouvir depois. Luciano, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada mesmo. Fico muito feliz. Thiago, por favor. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Eu acho que o que foi muito ressaltado aqui, o Rotary é uma grande família, né? A família rotária. E para mim, é algo que faz muito sentido, que o Rotary é sobre acreditar nas pessoas, né? Então, o Rotary acreditou em mim, então eu fui 7 anos do Rotaract, aprendi muito, né? Sou uma pessoa que, quando jovem, morria de medo de falar em público, né? Era bichinho do mato lá, que quase desmaiava para falar em público, e o Rotary, então, me deu oportunidades, eu pude me desenvolver dentro do Rotaract, dentro dos programas, e estamos todos nessa família, um suportando o outro, apoiando e dando suporte ao outro, para que todos juntos possamos, então, suportar a comunidade e nos tornando todos melhores a cada dia, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, que a gente possa continuar evoluindo e quando... eu sempre gosto de uma frase de uma banda aqui do Engenheiros do Havaí, aqui, deve haver alguma coisa que ainda te emocione, né? E o Rotary é algo que me emociona e vi vários companheiros aí também emocionados. Eu acho que isso faz a vida fazer mais sentido e toda vez que a gente resgata esses sentimentos, a gente entende o que a gente está fazendo dentro do Rotary, entendendo de fato o que é essa família. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e que possamos continuar nos suportando e nos apoiando, construindo comunidades cada vez melhores. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. Obrigada. Eu agradeci todo mundo, mas eu não poderia deixar de agradecer todos os membros do Rotary Clube Satélite de Santos Oeste em Ação, que estão sempre comigo, que me apoiam em tudo, que me escutam. Então, obrigada a todos que estão aqui, que participam, que abraçaram a ideia. Então, obrigada a todos vocês. A gente está fazendo um trabalho muito legal e não seria nada sem a ajuda de todo mundo. Muito obrigada. E agora eu vou abrir o microfone de todo mundo, né, para a gente se despedir. E para encerrar, agradecendo mais uma vez o Pedro e a Raíssa por concordarem em participar, embarcar nessa com a gente, né? E para encerrar a nossa 6ª reunião, eu peço a todos uma salva de palmas. Tiago, você é colorado ou é Grêmio? Grêmio. Grêmio? Olha aí, Rogério! Era melhor... Ih, tem um colorado aqui, hein? Sou engenheiro Tem um colorado aqui no grupo. Denominado como meu pai.
Gerson é colorado? Romão, Meu pai é e essa colorado. camisa tua aí tá de acordo hoje, hein? Hein? A tua camisa tá de acordo. Camisa. Eu sou tricolor aqui em São Paulo, no Rio e no Sul. Hoje pela manhã ligou uma colorada aqui em casa cumprimentar o Pedro e a Raíssa, a Maria Mendonça. Mas é Oi, legal, Juju. é legal. Oi, Ju. Oi. Oi, Juju. Oi. A Juju só aparece no final. Oi, Ju. É. Trocou a blusa? Trocou a ainda blusinha? tá. Ainda tá, Márcia. Por quê? Oi, Juju. Oi. Só já vou ir. Obrigada. Tchau, gente. Parabéns, Pedrinho, nosso eterno mascote. Parabéns para a Issa, nossa princesa, aos pais e a Milena, tá? Obrigada. Beijo grande. Então tá, gente. Obrigado pela Gente, oportunidade aí. obrigada, Abraço. Lu. Saudade, gente. Apareça. Obrigada. Avisa quando estiver em Santos. Milena, Boa tarde a todos, um bom fim de Verinha, sejam semana. bem-vindas e voltem mais vezes, tá? Abraço. Bem-vindos, Obrigado por Pedro e ter lembrado Raíssa. daquela Obrigada, festa da Vera. Casa da Madeira. Eu continuo ligado à Casa da Madeira, inclusive Bom quando sábado. precisa de alguma alternativa de utilização das Obrigada pela oportunidade, viu, meninas? Fica à vontade. Vera, estamos de portas abertas, deixar. viu? Vera, a gente te espera em Obrigada. todas as nossas reuniões, tá bom? Obrigado, Melina. Seja muito Muito obrigada. Obrigada pelo convite semana. também. Bom fim de semana a todos. Vera e Milena, Tchau, esperamos gente. vocês. Bom fim de semana para todo mundo. Igualmente, Parabéns, vocês meninas. também. Parabéns, Beijo, Oswaldo. tchau Beijo, pra Mel. todos. Bom Boa tarde a sábado. todos. Tchau, tchau. Graciliano, passa na drogaria ali que vende Gillette. Viu? Mel. Oi, Romão. Compra uma Gillette pra esse menino aí, pô. Uma coleção aqui, Romão. Tá difícil. Hein? Tá difícil. Eu quero ficar que nem Luciano. Faz a barbinha pra ele, assim, com carinho e tal, né? Me solta, né? Oi, Stephanie. Tudo jóia com você? Tudo, e você? Como é que tá tudo em casa? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Patrícia, beleza? Certo, beleza. Beijo, galera. Um beijo. Beijo. Liguei, eu não sabia que tinha desligado. Você, viu? Mas ele tá carregando. É bom saber que Ô, Rota, olha, faz o desfile pra nós aí, Tânia. Faz um desfile aí. Taran, eu vou cantar. Taran, 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 taran. Olha, ganha-se pouco, mas é divertido, não é? Beijo, Tânia. Ana e Ximenes. Tchau. Um abraço para vocês, viu? O Zé. Tchau, Mel. Obrigado, viu? Viu, Pedrinho? Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, Pedrinho. Tchau, Pedro.